Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos dando continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, ainda estudando a ordem dos espíritos imperfeitos. E em todas as classes que nós já estudamos, na sexta classe, que diz respeito aos espíritos batedores e perturbadores, que vimos no programa anterior, eu quero trazer aqui um comentário de André Luiz a respeito desses espíritos, e ele chamou esse texto de perturbação. Ele fala o seguinte: a história está repleta de casos nos quais os espíritos perturbadores são personagens marcantes. Então, nós vemos na nossa história quantas vezes esses fenômenos acontecem por conta desses espíritos perturbadores. Castelos mal assombrados, correntes se arrastando, casas abandonadas e presença de fantasmas, fenômenos repetidos e intenção definida, barulhos estranhos sem autor presente. Tudo isso, então, faz parte desses fenômenos causados pelos espíritos perturbadores. Pedras atiradas de fora e atravessando paredes, batidas na porta e sem batedor visível, perfume ou mau cheiro de origem desconhecida, lufadas de vento em ambiente fechado. Quem de nós já não viu algum fenômeno desse acontecendo? Que não são tão incomuns. Então, eles são trazidos pelos espíritos que são chamados perturbadores ou batedores. E André Luiz fala o seguinte: tais fenômenos provocados por espíritos inferiores perturbam o sossego, mas são permitidos pelo alto, comprovando a vida espiritual da mesma forma que o vizinho impertinente impõe a você a presença dele, ligando o som nas alturas. Quem que já não teve essa experiência de um vizinho que liga o som nas alturas e ainda de melodias que nós nem temos afinidade? E somos obrigadas a ficar ouvindo aquele som. Então, André Luiz está falando da mesma maneira que o plano do mais alto permite isso. Por quê? Para comprovar a vida espiritual. Porque todos esses barulhos, essas correntes, essas casas com presença dos ditos fantasmas, tudo isso prova o quê? A vida espiritual. Comprova, porque não é nenhum encarnado que está fazendo isso. Quem que pode ser? Então, é para a gente ver que tudo tem utilidade. E os espíritos superiores utilizam tudo que é possível para que possa haver esse conhecimento. Agora nós vamos entrar, então, na segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos. Então, vejam bem, nós vimos a terceira ordem, que fala dos espíritos inferiores, e dentro dessa ordem dos espíritos inferiores, nós vimos desde aqueles impuros até os levianos, inconsequentes, os pseudo-sábios, os neutros e esses batedores. Mas tudo dentro da ordem dos espíritos inferiores. Agora, então, a gente vai passar para a segunda ordem, que são os bons espíritos. Mas existe também uma classificação, porque não são todos bons da mesma maneira. Uns são melhores em conhecimento, outros são melhores na bondade, na prática do bem. Então, eles se diferenciam. Então, existe uma escala. Quais são os caracteres gerais dos bons espíritos? Kardec coloca: predominância do espírito sobre a matéria,
Os bons espíritos, eles estão vivendo às vezes na vida material, mas eles já são bem espiritualizados. Então a matéria não chama tanto a atenção deles como nos espíritos imperfeitos. Eles vivem a vida material, mas eles não são mais apegados tanto à matéria, eles não são mais apegados àquelas alegrias fúteis. Então, eles já têm uma predominância do espírito, ou seja, a parte moral deles já está melhor. Eles têm o desejo do bem. Os espíritos superiores têm o desejo do bem. Suas qualidades e o seu poder para fazer o bem estão na razão do grau de seu desenvolvimento, do desenvolvimento a que eles chegaram. Então, não são todos que têm o mesmo poder e as mesmas qualidades para praticar o bem. Vai diferenciar, porque cada um chegou num grau diferente do outro, né? Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados aliam o saber, as qualidades morais. Então vejam bem, quem são os espíritos superiores? Quem são os bons espíritos? Os bons espíritos são aqueles que têm o desejo do bem, tem a predominância do espírito sobre a matéria, eles já não são tão mais ligados à matéria, apesar de viverem numa vida material, às vezes viverem bem, no seu trabalho, estudando, na sua família, mas eles já têm esta predominância do espírito. E a característica maior deles é o desejo do bem. Eles nunca desejam o mal. Os bons espíritos sempre desejam o bem. Suas qualidades e o poder para fazer o bem, nós já falamos, de acordo com o desenvolvimento em que eles chegaram, o grau de desenvolvimento em que eles chegaram. Então, alguns são bons no intelecto, na ciência, os outros na sabedoria e na bondade, e os mais avançados aliam o saber às qualidades morais. Além de ter o conhecimento, tem a sua moral elevada também. Eles seguem, se espelham na moral do Cristo. Não sendo ainda totalmente desmaterializados, conservam em maior ou menor grau, segundo o nível em que se encontram, os traços da existência corporal, seja na forma do linguajar ou dos seus hábitos, nos quais se podem ainda divisar algumas das suas manias. Se de outra forma, seriam espíritos perfeitos, eles não são ainda. Então vejam bem que como eles ainda não são totalmente desmaterializados, eles têm predominância do espírito sobre a matéria, mas eles têm um pouco ainda de matéria, né? De materialização. Então, segundo o nível que eles estão no plano espiritual, eles vão conservar aquilo que eles foram aqui na Terra. Conservam em maior ou menor grau, segundo o nível em que se encontram, os traços da existência corporal. A maneira como eles viviam aqui, seja na forma do linguajar, no falar, ou dos seus hábitos, nos quais se pode ainda divisar algumas das suas manias. A gente leva as manias também para o plano espiritual. Porque se não fosse assim, eles já seriam espíritos perfeitos, eles não são ainda. Compreendem Deus, isso é muito importante.
Eles já compreendem Deus. Eles já têm um conhecimento e uma moralidade suficiente para compreender Deus. Eles compreendem Deus e o infinito. E gozam já a felicidade dos bons. Eles já são felizes com isso que eles conquistaram. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de ser feito. Onde se queira fazer o mal, estão esses espíritos aconselhando, prevenindo, tomando conta para que não se faça o mal. Mas isso aí vai do livre-arbítrio de cada um, de corresponder ao que eles estão tentando ajudar. O amor que os une é para eles a fonte de uma felicidade inefável, que não é perturbado pela inveja, nem pelos remorsos, tampouco pelas vis paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Mas todos possuem ainda provas a vencer, até que tenham atingido a perfeição absoluta. Vejam bem que eles não estão isentos ainda de provas, enquanto eles não atingirem essa perfeição. Mas eles são amorosos, eles são unidos. Essa categoria, essa classe, essa ordem dos bons espíritos, eles se unem pelo amor. E eles são felizes por causa disso. Porque entre eles não há inveja, não há remorso, porque eles não, a consciência deles não está acusando de terem prejudicado o outro, terem feito mal. Então eles não têm, por isso que eles são felizes. Quando nós tivermos a nossa consciência completamente tranquila, nós teremos uma felicidade fora de série. E nem as vis paixões que atormentam os espíritos imperfeitos, excessos. Paixões são consideradas excessos. Vis, quer dizer, baixos. Então, como espíritos, suscitam bons pensamentos. Olha o trabalho que eles fazem para nós, nos ajudar, como espíritos, lá no plano espiritual. Suscitam bons pensamentos, desviam os homens da via do mal. Às vezes eles tentam, né, gente? Porque vai muito do livre-arbítrio de cada um. Mas o trabalho deles é esse. Protegem na vida os que se tornam dignos. Se a pessoa é honesta, se a pessoa é correta, eles protegem. E neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrê-las. Quando eles percebem que as pessoas não querem, não estão dispostas a atender aquelas ideias que os espíritos imperfeitos estão querendo impor a eles, eles protegem daí. Eles neutralizam essa influência desses espíritos, aconselhando também para o bem, para a bondade, para a verdadeira caridade, assim que eles agem. Quando encarnados, são bons e benevolentes para seus semelhantes. Não são motivados pelo orgulho, nem pelo egoísmo ou ambição. Não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúmes e fazem o bem pelo bem. Um dia nós todos chegaremos a esse patamar. Para isso, nós temos que nos esforçar. Para isso, nós temos que domar as más inclinações, como fala Kardec, para sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas.
Então, nós temos contato com muitos desses espíritos encarnados que são bons e benevolentes para com todos. Eles não escolhem para quem que eles vão fazer o bem. Para todos que necessitam, eles estão ali. Por quê? Eles não são motivados pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição, eles não querem ser melhores do que ninguém. Eles não sentem ódio, eles já dominaram essa parte. Nem rancor, nem inveja, nem ciúmes. E não fazem o bem com interesse, eles fazem o bem pelo bem. É a vontade, é a felicidade que eles têm de praticar o bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados pelas crenças populares com os nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. São esses espíritos. Em épocas de superstições e ignorância, fez-se deles divindades benfazejas. Quando as pessoas não tinham conhecimento, né, que o Espiritismo nos trouxe, nas épocas mais remotas ainda, existia muita ignorância, falta de conhecimento da parte espiritual, superstições. O que é a superstição? Quando não tem conhecimento, então vem a superstição no lugar, né? E daí achavam que esses espíritos eram divindades, mas não, são apenas espíritos bons. E têm essa tarefa de fazer o bem, praticar o bem. Então, esses espíritos, bons espíritos, eles, André Luiz faz um comentário sobre eles aqui nesse livro, Vivendo a Doutrina Espírita, seguinte: o espírito bom ama, perdoa, ajuda, releva, tolera, compreende, ampara, desculpa, esclarece, orienta, protege, consola, apoia, fortalece, pacifica, encaminha, alerta, sinaliza, socorre, adverte, ensina. Olha quantas qualidades. A bondade desses espíritos chega nesse patamar. E André Luiz fala: embora espírito bom, ainda não atingiu a perfeição possível, mas faz do bem o objeto principal das suas preocupações. Da mesma forma que você, agora é para nós, ainda imperfeito e carregado de paixões, pode e deve fazer da renovação íntima o objetivo maior da vida, a fim de que logo mais, mesmo não tendo alcançado o estágio da bondade, dê os primeiros passos no longo aprendizado de fazer o bem pelo bem. Muito bonito isso que André Luiz escreve, porque ele fala que esse espírito bom, ele ainda não atingiu a perfeição possível. Ele não é um espírito perfeito ainda, mas ele faz do bem o seu objeto principal. Ele pratica o bem pelo bem. E daí ele faz um chamamento para nós. Você, ainda imperfeito e carregado de paixões, sobre todos nós, pode e deve fazer da renovação íntima o objetivo maior da vida, a fim de que logo mais, mesmo não tendo alcançado o estágio da bondade,
dê os primeiros passos no longo aprendizado de fazer o bem pelo bem. Então, todos nós precisamos nos conscientizar que estamos nesse caminho do bem. Todos nós estamos aqui evoluindo no caminho do bem, procurando estar atentos a tudo que acontece, não perder uma única oportunidade da prática do bem. Todas as oportunidades que nos são trazidas, a gente tem que aproveitar. E Miramês comenta a respeito dos bons espíritos. Esses espíritos fazem parte de uma categoria que mais se preocupa com o bem, usando de todas as suas forças e recursos para ajudar os outros. Alimentam a ternura para com seus companheiros, não se esquecem de exercitar o perdão, ainda que encontrem a princípio dificuldades para praticá-lo nas faltas cometidas contra si. Às vezes a gente fica magoado, mesmo esses espíritos, esses bons espíritos. Machuca às vezes a ingratidão, as ofensas, mas eles procuram, exercitar esse perdão, apesar de ter dificuldades. Vamos dizer que é fácil exercitar o perdão? Não é fácil. Quando anima um corpo físico, faz todo o empenho em promover encontros para que o bem se espalhe e os homens compreendam o valor da fraternidade. Em um confronto entre seus familiares e outros que não fazem parte de seu convívio familiar, muitas vezes a bondade os leva à conivência com os primeiros, embora sofram com a decisão. São altamente sensíveis, sofrendo com os sofredores, sentindo-se ainda incapazes de contrariar as pessoas que amam. Conforme o seu grau evolutivo, o espírito bom conhece um pouco de ciência e entende da filosofia da vida imortal, abraçando a bondade como sendo a chave da sua libertação. É sempre a bondade, que ele vai agir sempre com bondade. Embora não consiga se desprender definitivamente do objeto que ama, sente-se bem fazendo o bem e é consciente da necessidade de amar cada vez mais. Compreende a existência de Deus e conhece suas leis poderosas e sábias. Respeita de forma evidente os direitos dos outros, embora ainda reaja quando seus direitos sejam invadidos por eles. Arrepende-se sinceramente quando erra e reflete por muito tempo sobre as faltas por ele cometidas, esforçando-se para repará-las. O espírito bom é manso por natureza. Nunca usa energia brusca com seus companheiros, que precisam ouvir a verdade, evitando servir de instrumento de corrigenda. Tem uma maneira especial de chamar atenção, mais doce. Muitas vezes silencia para não ferir aqueles que se sentem contrariados em suas ações. Já esqueceu o orgulho e o egoísmo, embora surjam por vezes em seu íntimo dúvidas quanto ao próprio comportamento. Ele se policia para saber se ele está agindo corretamente. Esses espíritos estão a caminho do amadurecimento espiritual, buscando verdadeiramente a felicidade, o que depende do tempo e do esforço constantes nas lides do amor. Somente através do amor que a gente chega à felicidade. Quem não ama não vai poder ser feliz. Como espíritos bons, não estão completamente desmaterializados. Alguns têm laços presos aos interesses materiais,
com ligações ainda a hábitos corriqueiros, embora não sejam portadores de vícios, nem tampouco sintam prazer em prejudicar os outros. Têm prazer em exercitar a caridade e ajudar os que passam por seus caminhos, entendendo que a felicidade está nesta atividade benevolente, embora sintam ainda maior prazer em fazê-lo por aqueles mais fortemente ligados a si. Os bons espíritos já se encontram em escala de muito valor moral e se esforçam para conhecer a ciência mais profunda, integrando-se no amor, que desconhece restrições de raça, cor e pátria, buscando assim universalizar seus sentimentos. São os comumente identificados por santos, gênios, protetores ou guias, que se espalham por todo o universo, com profundas e sinceras intenções de ajudar seus protegidos dentro da segurança que aprenderam a respeitar. Então, aí está o comentário de Miramês sobre os espíritos bons, os bons espíritos. E dentro desses bons espíritos, nós vamos para a questão 108, que é a quinta classe, que foram chamados de espíritos benévolos. Neles, a qualidade dominante é a bondade. Se comprazem a prestar serviços aos homens e a protegê-los, mas seu saber é limitado. O progresso que atingiram é mais voltado ao senso moral do que intelectual. Então, esses espíritos benévolos, a qualidade deles é a bondade. Às vezes é aquele espírito que vem humilde, nem sabe, não fala uma linguagem assim mais elevada, no sentido de palavras, né? Mas a gente nota nele aquela bondade. Então, é a qualidade dominante dele. E o que eles gostam? Prestar serviços aos homens e protegê-los. Mas o saber deles é limitado, porque eles mais progrediram na parte moral do que na parte intelectual. E André Luiz faz esse comentário a respeito desses espíritos seguintes. Ele chama de benevolência. Mesmo não sendo espírito benévolo, tente algum gesto de bondade nas experiências do cotidiano. A gente já viu as qualidades do espírito benévolo, que nós ainda não chegamos nesse patamar. Mas André Luiz fala, mesmo você não sendo esse espírito benévolo, tente algum gesto de bondade no seu cotidiano, no dia a dia. Por exemplo, tem um conflito na sua casa, ressalte a paz, ao invés de começar o conflito, a pôr lenha na fogueira. Tem um parente ingrato, ajude outra vez. Quantas vezes ele precisar. Tem um filho rebelde, insista no amor. Tem um vizinho impertinente, use a tolerância. São algumas coisas, gestos que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Visita incômoda, receba com educação. Colega agressivo, entenda a situação. E ele arremata, cada gesto de benevolência é claridade em seu caminho. É um treino que a gente está fazendo. Na sombra da imperfeição, um simples raio de luz já é importante conquista. Então, vamos ficando aqui com André Luiz, nos dando essa lição a respeito desses espíritos benévolos. E ficamos, então, para o próximo programa com a quarta classe, que são os espíritos instruídos ou sábios. Claudete Moura,
para o divulgar.net.